Então, quer dizer, isso aqui que é o grande problema, né? A gente ter um planejamento territorial integrado com bacias, e criação de áreas protegidas. Haveria, em termos de demografia, a possibilidade de aceleração, inclusive para municípios fora do eixo. Seria necessário ter um esforço para articular essa questão da hidrovia e ferrovia, né? E a questão do metrô Pé Vermelho, que teria um impacto urbanístico muito forte. Então, isso aqui são macro, são desenhos macro, né? A gente colocou aqui o que é rosa claro é agricultura, né, existente, e o amarelo claro é pecuária. Tá? As cidades estão ao longo dessa linha aqui é o Rio Pirapó, aqui é o Rio Tibagi, Londrina, Maringá, Apucarana. Esse rosa mais escuro seria o que se verificou de 2000 a 2017, tanto para a agricultura como para a pecuária, são expansões. E tem previsões aqui de expansão urbana, etc., né? A gente vê a Ferrovia Norte-Sul passando aqui sem nenhuma colocação aí em termos de uma eventual mudança. Quando você passa para o agronegócio inteligente, já se pensa em questões logísticas. Por exemplo, a cidade de Astorga, usufruindo aqui de uma conexão, um desvio da Ferrovia Norte-Sul um pouco mais para leste, que poderia chegar mais perto do fluxo logístico aqui da região. E claro, as flechas aumentaram de tamanho, que seria mais turbinada aqui esse avanço de agricultura e de pecuária, representando mais pressão sobre os recursos hídricos. Bom, e o último cenário, que seria o mais desejável, né, é pensado aqui, então, a questão da requalificação de uma faixa do metrô Pé Vermelho, teria um outro tipo de ocupação. Você pensa num desvio ferroviário, que poderia ser ou pelo norte ou pelo sul, tá? Pensando que essas estradas estaduais, elas têm uma função muito forte aqui em termos de logística. Astorga seria como é que a gente pode falar? É um ponto que poderia ser um hub ali, né? Um ponto estratégico. Doutor Camargo está um pouquinho para cá, né? Um porto aqui, certo? E essas manchas verdes seriam áreas de preservação ambiental. O que acontece hoje? A gente já tem o Tibagi e o Ivaí, eles já são corredores de biodiversidade já mapeados pelo Instituto Ambiental do Paraná. Então, já existe, né, já a intenção de transformar tudo isso em um corredor de restauração e de preservação ambiental. A ideia do plano seria que esses corredores, né, do Tibagi e do Ivaí, eles se conectassem ao Pirapó, né? Então aqui tem a bacia do Rio Pirapó, a captação de Maringá é mais ou menos aqui, a Apucarana, ela iria captar água aqui da cabeceira do Pirapó, que corre para lá, né? Já tem problemas, existe aqui um outro rio chamado Rio Bom, que também é um manancial. Então é a área de dar, isso aqui é uma coisa macro, tá, pessoal? Não é assim pensar quantos quilômetros tem isso, é uma ideia, né? Isso tudo exige estudo, tá? O plano não tem a missão de colocar um desenho geográfico exato, né? São ideias para serem debatidas e assim por diante. Essa questão da gestão territorial, o Luiz ele vai completar já em seguida, né? Ela permite que praticamente todas as cidades, né, que hoje têm o seu meio urbano cortado por uma ferrovia que tem poucas passagens, muitas vezes, algumas com grande risco de acidentes. Eu fiquei assustado quando o Luiz passou um vídeo lá, e acho que foi em Arapongas, a velocidade que passa o trem. Ele não passa devagar, ele passa rápido. Então, um cruzamento lá no meio da cidade, né? Regiões assim, muito marginalizadas. Existem muitas construções, né, grandes ali, são galpões, são armazéns da época do café, que poderiam ser utilizados para fins, assim, a gente pode dizer que seriam fins nobres, né? Então, poderia ter aqui novas passagens, novas conexões, áreas de requalificação e assim por diante. A Apucarana, a gente vê aqui também a retirada do trem de carga, a possibilidade de uma requalificação de toda essa área, e fala-se aqui também em benefícios a mais, né? A arborização das espécies nativas ao longo de uma ciclovia, galerias de drenagem, armazenamento e recomposição do lençol freático.
que seria uma região também que seria uma área com um tipo de ocupação de preservação também, apesar de ter construções. Aqui nós temos Londrina, né? Nós temos aqui que esse metrô Pé Vermelho ele passaria também ao lado do aeroporto, né? Que está aqui, a pista está aqui, né? Também tem grandes áreas para requalificação urbana. Essa foto aqui o Luiz tirou nessa visita que ele fez recentemente. Então, Maringá, ela já escavou, né? Já colocou o trem já em uma cota mais baixa, passando pela cidade, tendo uma parte coberta e uma parte sem cobertura. A parte que não está coberta, a gente vê claramente assim, o tipo de ocupação, a desvalorização, e a área que está coberta, a gente já vê prédios novos, construções já de maior valor. Só que existem problemas, né? Quer dizer, você imagine um trem inflamável aqui, você tendo um prédio aqui do lado, né? Você ter uma explosão ali de uma carga inflamável, tanto coberto como aberto, né? Então a fundação de alguns prédios está aqui do lado desse paredão, né? São coisas que as pessoas de lá já comentaram com a gente. Então, por exemplo, é uma imagem que o Luiz ele tem uma habilidade extrema aqui, ele faz no próprio iPad esse desenho aqui, né? Então a ideia de ter passarelas, né? Comunicando os dois lados, um tipo de ocupação mais selecionada, espécies nativas, etc. E Maringá ele passaria já numa cota mais baixa. Inclusive essa parte superior, de repente, né? Painéis solares, algumas praças, para que não fique só, né? Com aquele vão em passagens estreitas, assim por diante, né? Uma série de possibilidades aí para o uso dessa área, né? Por exemplo, Mandaguari, né, que ele foi agora recentemente. Está lá a estação ainda em pé, está escrito Mandaguari lá, né? Está lá o nome, Mandaguari. E a gente vê que o entorno, ele não está ruim, assim, quer dizer, já está, de uma certa forma, já... a gente tem aqui uma cancha de esportes, né? Acho que é uma cancha de esportes aqui, né? Então, por exemplo, né, você já poderia ter algo assim, né? Quer dizer, aproveitar a própria estrutura local lá, né, que é possível restaurar. Imagine fazer um museu ferroviário, já que é construção original ainda, né? Ainda é original, né, Luiz? É construção original, né? Você acha que mandando ali no terminal lá do trem? Está lá, na pontinha. Resgata a história do desenvolvimento do norte do Paraná. Porque Mandaguari, antigamente chamava Lovat. E Lovat é o nome do inglês que trouxe todo esse plano de desenvolvimento desde Londrina até Cianorte. Uma coisa que a gente tem que resgatar na história, né? Então, assim, esse projeto, na verdade, ele é um estudo assim, que permite uma integração, porque daria já uma conexão muito simples, muito rápida, para as pessoas poderem trabalhar em outras cidades. Então, a pessoa poderia trabalhar em uma cidade aqui, em 15 minutos está na outra, de uma forma simples, né? Essa ferrovia, ela não interrompe nada da cidade, são trens que a própria plataforma ela é bastante baixa, né? A gente consegue passar por cima dela com bicicleta, etc., sem problema nenhum. Não há nenhuma interferência urbana nesse tipo de veículo. Tá? Antes que o Luiz apresente o mapa final, que ele vai fazer uma explicação um pouco mais geral e também mostrar algumas fotos da visita dele, eu quero terminar a apresentação aqui mostrando algumas conclusões, olhando para os 3 cenários. Então, assim, o cenário tendencial, vamos falar mais em desafio do que em oportunidade, já que é um cenário de não ação. Né? Quais são os principais desafios? Quer dizer, você mantém uma cadeia produtiva hoje que é baseada muito em commodities. Como é que fica essa competição com outras áreas produtivas do Brasil que vão ter, vamos dizer, um avanço, vão ter oportunidades de logística, etc. Quer dizer, será que se tudo ficar como está, essa sustentabilidade econômica, ela continua? Isso foi colocado como ameaça pelos municípios, tá? O pessoal, vocês escreveram isso lá naquelas contribuições, aquelas 600 contribuições. Como fica a competitividade nacional e internacional, com a integração entre as principais áreas do agronegócio do Brasil e do Paraguai? É o que eu falei antes, né? A área do Mato Piba, assim por diante.
Como ficam as funções públicas de interesse comum? E esse é o grande objetivo, né? O grande objetivo é compartilhar funções públicas de interesse comum. Isso não é só um serviço público, não é só coleta de lixo, não é isso. Essa função comum, ela pode ser de qualquer interesse que haja cooperação em prol de um bem, né, ou de um ideal que beneficie os municípios, tá? Quando